Oiê! Hoje, tava pensando num negócio. Falar com vocês de vendas. Calma, calma. Mas de um jeito legal. Eu tava falando até com o André aqui, que está me gravando, está atrás dessa câmera. E aí eu falei, nossa, esse tema pode ser muito chato, mas também pode ser muito legal o jeito que eu vou falar sobre o melhor caminho para você vender mais. Porque por mais que esse podcast seja a nossa casinha, o nosso ambiente seguro, pelo menos para mim é. Então, espero que para você também, né, do nosso time, ele também, a maioria das pessoas que estão aqui, creio eu que são empreendedores, seja tipo autônomo, serviços, produtos. E inclusive se quiser, coloca aqui na caixa de pergunta que fica embaixo, se você é empreendedor, o que que você faz, qual é o seu ramo, assim, porque eu vou adorar ver, adorar saber. A gente não tem tanta métrica sobre o tipo de pessoa, sabe? No Spotify. Ou pelo menos eu só que sou burra, não sei achar o negócio. Mas não é tão, assim, segmentado. E aí, pra mim, seria muito legal ter essa visão geral pra entender os tipos de temas que vocês querem que eu traga. Porque no podcast, pra mim, é o lugar onde eu consigo, inclusive, trazer muita coisa de filosofia, de autoconhecimento, que não necessariamente nas outras redes eu abro tanto assim, porque nas outras redes eu trago muito a parada educativa, né? Então, o YouTube é aula. Tipo, no YouTube eu trago aulas, ensino temas. E no podcast eu gosto de poder trazer uma outra visão, uma outra abordagem. No TikTok agora a gente tá fazendo teste meio reality show de empreendedora, sabe? No TikTok, inclusive, eu estou testando trazer, além dos vídeos que eu falo e falo coisas assim com a câmera, trazer meio que um reality show de empreendedorismo. Então, mostrar vários pontos do dia, várias coisas que a gente decide e meio que trazer o aprendizado, o ensinamento enquanto eu tô falando, porque com o time é muito assim, né? Acontece no dia a dia muito de eu explicar algo, sei lá, eu comecei a fazer as lives que eu faço 9 horas da manhã, eu fazia no Instagram. E comecei a trazer essas lives pro YouTube. Então, todo segunda a sexta, 9 horas da manhã, tem um ao vivo no YouTube, no meu canal do YouTube. E isso vai fazer com que eu consiga ter muito mais longevidade no conteúdo. Então, que o conteúdo passe a ter muito mais, sabe? Tipo assim, seja mais útil por mais tempo para mais pessoas. E não no Instagram que, pô, você não tem nem entregar direito, entrega live, né? Então, eu tava explicando pro André a minha visão sobre como que eu faço e ele a visão dele sobre o que que ele precisaria nessas lives para facilitar, criar cortes bons dessas lives pra gente poder distribuir em outras plataformas. E aí eu trago que, putz, mas para as pessoas, e aí eu queria também saber a opinião de vocês, mas para as pessoas hoje em dia verem corte no Instagram e tal, pelo menos o meu público, não dá para ser aquele jeito bem podcast, o microfonão, sabe? O microfone, algo muito elaborado que parece que, ai, é muito corporativo. Eu acho que a gente tá meio carente de só pessoa falando. Tipo, oi, eu sou uma pessoa, um ser humano falando. Então, isso daqui tem a ver com o tema de hoje, tá? Então presta atenção no que eu tô falando. E aí eu tô comprando uma poltrona, a gente tá na busca da poltrona para fazer um cenário muito mais do podcast, não sei se vocês notaram isso, mas esse último episódio e os próximos todos, eles estão mais próximos, por mais que esteja ainda com o negócio dos livros atrás, eles estão muito mais assim, eu sentada, segurando o microfone, porque eu também me sinto muito mais livre para poder conversar com você e trazer vários pontos de vista, ideias e até temas mais íntimos, mais próximos, se eu tô me sentindo confortável, se eu tô com uma mesa na frente e um troço, né? Eu fico muito mais olá, vamos lá, blá, blá, blá. Isso daí é pra outra rede. Eu acho que isso daí é mais pro YouTube, tudo bem. Eu trazer bem, aula 1, coisa 1, coisa 2. No Instagram, vou te contar, blá, blá, blá. Eu acho que beleza. Mas no podcast tem que ser um lugar que eu consiga trazer outro lado, sabe? E isso tem a ver com o tema de hoje. Por quê? Porque o tema de hoje, ele é totalmente voltado pra qualquer coisa que você venda, você tá lidando com pessoas. Eu acho que o meu superpoder como empresária é entender muito de pessoas. E aí, cada coisinha que eu entendo de negócios, eu consigo ter muito resultado. Entende? Então, a cada coisa nova que eu entendo de negócios, eu consigo aplicar de um jeito muito diferente das outras pessoas por entender de gente. Porque eu sempre pirei muito em entender do ser humano, assim. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente cria o que a gente cria?
Quais são nossas motivações. Então, eu ia para os estudos de psicologia e de filosofia. Então, eu sempre busquei nessa compreensão do ser humano, porque eu acho que todas as respostas sobre relações de seres humanos tá em entender o ser humano. Porque se você entende sobre uma técnica de negócio, mas não entende ser humano, você vira aquela pessoa que a técnica é perfeita, mas você não consegue ter resultado porque você não se conecta, entendeu? Tem vendedores que às vezes eu olho e, putz, você fala assim, cara, você tá fazendo tudo certinho, assim, pelo livro, sabe? Você apresentou, você tá tentando quebrar a objeção, mas você não tá me ouvindo, tipo, você não fez nenhuma pergunta pra mim. E aí eu me desconecto, e eu acho que muita gente se desconecta, e eu acho que as empresas no geral, e você pode se relacionar mesmo, mas eu sou médico, Bela, não tenho empresa. Não, você tem sim, porque sendo médico você precisa ter cliente do mesmo jeito, você tem que abrir um CNPJ, você tem que, né, tem a consulta, você tem que pagar imposto. Então, o que eu vejo é de empresas de todos os tamanhos, existe uma dificuldade grande cara, para você conseguir muito cliente, você precisa gastar muito dinheiro. Então, isso acaba criando um abismo, né, entre as empresas que conseguem praticamente gerar leads pra caramba num volume absurdo e outras empresas que ficam penando para conseguir os primeiros clientes. E aí eu acho que o que divide isso é, primeiro, a produção de conteúdo, é por isso que eu ensino isso, né, no Imatize, um dos nossos grandes pilares de digital que a gente ensina para as pessoas com os cursos, formações, consultoria, tudo que a gente faz é produção de conteúdo. Então, estratégia de conteúdo e oferta, esteira, estratégia de vendas, mas voltado para essas minhas estratégias que são diferentes do mercado. Porque eu entendo que ali a gente consegue nivelar o jogo. Ali você consegue ter diferença. Sabe? Consegue fazer a diferença. Se você consegue ter números muito impressionantes, porque você entende de ser humano, você consegue virar o jogo. Mas se você depender só do quanto dinheiro você tem para investir em tráfego, quanto de dinheiro você tem para contratar influenciadores gigantescos e celebridades, não vai dar para o jogo, entendeu? Então, a produção de conteúdo, quando você manja a estratégia, você começa a nivelar o jogo mesmo com grandes pessoas gastando muito, 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 sabe? E ao mesmo tempo, quando você manja de oferta, quando você manja de como atrair os leads qualificados, como se comunicar com as pessoas, essa parada mais profunda, você também nivela o jogo, porque aí, vou dar um exemplo. A maioria das pessoas, para basear se algo foi bom ou não, sei lá, eu fiz um lançamento de um infoproduto. Quem aqui é infoprodutor ou trabalha com marketing digital? Fez o lançamento de um infoproduto, foi bom ou não? A média é 2% de conversão. Então, se a gente teve 2% de conversão, foi bom. Só que essa média é a média. É a média de pessoas que fazem a média das coisas na média, daquele jeito médio. Todo mundo fazendo ali, você consegue ter um parâmetro. Mas eu nunca fico feliz quando a gente está na média. Eu acho que eu sempre vou ficar feliz quando a gente conseguir superar a média, porque a gente tem coisas diferentes da média, né? A gente pode errar em vários pontos do caminho, mas a gente nunca pode errar em saber se comunicar com o outro, e a gente nunca pode errar em estratégia de conteúdo. A gente pode errar em várias coisas, mas nisso não. E porque isso é o coração do nosso negócio. Eu acho que é um negócio que, por exemplo, eu trabalho com dados, né? Tipo, sei lá, eu sou engenheiro, eu trabalho com dados, eu sou de tráfego, eu sou disso, daquilo. Você pode errar em várias coisas, mas você não pode errar em tráfego. Tipo, você pode errar em todo o resto, assim, e ir aprimorando e aprendendo. E aí a gente acaba tendo médias diferentes do mercado. Então as pessoas têm 2% de conversão, a gente tem 6 ou 10. E taxa de abertura de e-mail, gira em torno de uns 15, 30%. O nosso gira em torno de 50, 60, 70%, depende. E por que que ele gira? Porque enquanto todo mundo escreve um e-mail promocional, que nem as pessoas escrevem, para mandar para a sua base de e-mails, né? Você tem uma base de e-mails de pessoas que se inscreveram e tiveram interesse naquilo que você vende, por exemplo. Quando você se inscreve em alguma coisa, você entra nessa base de e-mails e de leads dessa empresa ou dessa pessoa específica. E aí os e-mails, eles servem muito para você mostrar seus produtos, serve muito para você fazer essa pessoa engajar, se conectar com a sua empresa, se conectar com as soluções, com o tema que você fala. Só que a maioria dos negócios eu vejo, quando vai fazer e-mail marketing, né? Que é isso, é marketing através do e-mail. Elas fazem... Cara, antes de abrir o e-mail, você já sabe que ele é promocional. Tipo, já vem... Sabe aqueles... Já fica o emoji no subject? Tipo, no assunto do e-mail já fica... Tem uma surpresa para você. Você fala... E aí você abre e já fala... Olá...
Que aí claramente é name, né? Sabe aquele bagulhinho? Name. Olá, name, tudo bem? Claramente é feito, sabe? Olá, name, tudo bem? Temos. Ah, aí vem tipo um assuntinho assim pra fingir que tem um conteúdo. Ah, e estamos com nananana e mostra. E o E eu. e-mail não responder, arroba, não sei o que lá. É, é... E aí o e-mail é não responder arroba não sei o que lá, que é o nosso pior dos mundos. E eu detesto, porque eu brigo muito com o time por isso, assim. Mas eu também não tenho braço pra escrever todos os e-mails hoje em dia. Mas eu já fui essa pessoa, tá? Já teve lançamento que eu escrevi todos os e-mails. Todos. Todos os e-mails. E aí a gente teve uma taxa de mercado. A gente teve uma taxa de tipo 67% de abertura de e-mail. Em todos. E a gente mandava um por dia no lançamento. Que chega uma hora que a pessoa fala, vai, entendeu? Mas por quê? Porque o e-mail era literalmente contando uma coisa. Então, o assunto era. é, Eu também achava que marketing era uma bosta. Tipo assim, o assunto do e-mail. E aí eu abro e falo: Oiê, a Bela aqui. Cara, eu também, nananã. Eu contava uma história de como eu achava que o marketing era uma bosta por causa disso, eu não me encaixava. E aí eu entendi um negócio, e esse negócio foi isso, então uma dica é essa. Inclusive, se você também concorda, você faz parte das pessoas que concordam com isso que eu falei, vai ter isso, um evento tal. Se você quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo. Vou até deixar o link aqui embaixo. Deixava. E aí, isso é humano, sabe? Isso daí eu acho muito mais inteligente do que você pegar e falar: não, mas o promocional é assim, é mais fácil, a gente replica e só muda alguma coisa. Tá, mas aí o seu resultado é uma bosta também. Então, o melhor jeito para você vender mais é você se preocupar com a pessoa que tá do outro lado. É você fazer o mais difícil primeiro para depois se tornar mais fácil. Então, se o e-mail que é mais fácil de fazer é aquele que você pega um modelo pronto, você muda algumas coisas para você conseguir ter volume e trabalhar menos horas, saiba que esse e-mail, essa estratégia, provavelmente vai ter aquela porcentagem de abertura na média. Ou até pior do que a média. Ela vai ter uma porcentagem de conversão da média. E aí você nunca vai se nivelar. Por quê? Porque se você tiver menos dinheiro do que a média, do que esses caras que vão ditando a média, que você tem, sei lá, 10 mil para investir, só que esse cara tem 5 milhões, saiba que a média dele só funciona porque no montante continua sendo muito dinheiro. Mas o seu no montante não vai ser muito dinheiro. Entendeu? Os 2% para você não vão ser muito dinheiro, mas para alguém que investe 5 milhões e vai ter um resultado de, sei lá, 10 milhões, isso daí continua sendo muito dinheiro. Então, dane-se, vamos só operacionalizar e é isso. Mas na minha cabeça, se você se esforça para fazer esse mesmo e-mail como uma conversa com a outra pessoa, entender essa outra pessoa, falar com a linguagem dela, falar de um jeito que ela queira continuar lendo, porque não adianta seu e-mail com todas as informações se a pessoa não lê. Que ela queira continuar lendo, que ela veja sentido naquilo que você está oferecendo. Você fez o mais difícil primeiro, mas o seu resultado vai ser muito acima da média. Melhor jeito de vender mais é se preocupando com a pessoa do outro lado, pensando nela antes de pensar o trabalho que vai te dar. Faça o que vai comunicar melhor com ela, seja através de um produto, um conteúdo ou um e-mail, e aí sim você vai conseguir tornar as coisas mais fáceis depois, porque a partir do momento que você tiver uma base de um monte de e-mail que é escrito de um jeito muito legal, você consegue inclusive treinar uma IA ou utilizar uma IA, que nem a gente tem o Tyler, né, que eu utilizo ele, para que ele crie um padrão e consiga criar outros e-mails com outros objetivos, mas dentro desse padrão de comunicação. Só que você tem que ter uma base daquilo que funciona e que você teve um trabalhão antes. Então, o que eu vejo é assim: o jeito mais inteligente de você ter mais resultado não é você, sei lá, procurar o caminho mais fácil agora. O caminho mais fácil vai ser aquele que vai ser mais fácil por mais tempo. O caminho mais fácil agora provavelmente vai ser mais difícil por mais tempo depois. Ele vai ser fácil no começo e difícil durante o meio e o fim. E aí, o caminho mais difícil, ele é difícil agora, mas ele é fácil o resto do tempo. Entendeu? Então, vamos imaginar. Vamos imaginar uma coisa que consiga trazer essa visão, né? Fora de negócios. Eu vou trazer de conteúdo, pensa se tem outra Bomba, coisa. por exemplo. Tomar bomba, por exemplo. Eu vou falar da bomba e depois do conteúdo, que eu acho que é bem essa vibe. Tomar bomba. Ah, quero ficar seca, quero ficar forte. Aí você tem o caminho de tomar bomba e
ficar forte, coisa e tal. E depois vai ter que lidar com as consequências disso. Então é mais fácil no começo. Por quê? Porque você emagrece muito rápido, você fica forte muito mais rápido. Né? Emagrece, fica forte muito mais rápido, tem muita disposição. Só que, se você for homem, você pode ficar careca e broxa durante muito tempo e com os seus hormônios todos desregulados. E se você é mulher, você pode ficar com pinto, estéril, careca e toda desregulada hormonalmente. O que também dá muito mais chance de você ter outros problemas, tipo, mais chance de ter câncer, mais chance de ter qualquer outra coisa no futuro. Então, esse é o preço pelo mais fácil agora. Não significa que você nunca pode fazer algo errado. Todo mundo vai fazer alguma coisa que não é que é errada, é que faz mal pra gente. Todo mundo. Eu também, pô. Ontem mesmo eu tava tipo assim, ai, não tô afim, sabe? Eu quero tomar um drinkzinho. E tomei um drink com cachaça, porque não tinha nem gin em casa. Um pouquinho de cachaça. Eu sei que não faz bem, mas ele foi ok, entendeu? Mas dentro desse limite que eu sei que no máximo isso vai me deixar meio, sei lá, ter uma dorzinha de cabeça no dia seguinte. Isso que eu nem bebi muito, foi um copo. Mas assim, pode me dar alguma coisinha. Mas se todo dia eu bebo para esquecer algum problema, ao invés de endereçar e resolver o problema, aí eu vou ter um grande problema, que é não resolver o problema e virar alcoólatra, entendeu? Então, você entende como o mais fácil, ele nunca é a parada que vai ser mais fácil durante mais tempo? E eu, gente, sou uma pessoa que tem um pensamento preguiçoso. E o que eu quero dizer com isso? Eu nunca quero fazer as coisas mais difíceis por mais tempo, mais longo, eu não gosto disso. Mas eu entendo, mas a minha inteligência está em olhar e falar. Eu prefiro fazer o mais difícil primeiro, o mais complexo, porque depois vai ficar muito mais fácil. Em todas essas coisas. E também, assim, isso em tudo. Tipo, prato de comida. Eu como o que eu menos gosto antes e o que eu mais gosto no fim. Na real, eu tenho um pouco da garfada perfeita, mas eu vou deixando pro fim o que eu mais gosto. Por quê? Porque é muito mais gostoso terminar com aquilo que é bom, sabe? Do que você terminar com aquilo que é difícil. E o que é mais fácil em termos de negócios é, primeiro, você fazer o trabalho profundo de entender o seu negócio, o que você quer com ele, com quem você quer comunicar, qual vai ser o diferencial dele, gastar um tempão fazendo isso. Mas a partir do momento que você fez isso, todo o conteúdo vai ser mais fácil de criar. Porque você sabe com quem está falando, você sabe quais são as dores, desejos dessa pessoa. Você sabe como ela se comunica. Você entende as motivações dela. Você entende onde que você entra nessa jornada dela. Você entende que tipo de conteúdo que vai ser melhor para a tua empresa, porque você já sabe o objetivo dela, onde você quer chegar, o que você não quer fazer com ela. Você não fica perdido, entendeu? Tipo, não vou fazer isso. Mas aí você também vai ficar sofrendo com que conteúdo você cria. Ou você vai ter várias ideias legais de conteúdo, mas nenhuma delas vai ser a que vai gerar o resultado que você busca, entendeu? E com o conteúdo eu vejo muito isso. A galera é assim, eu quero ter resultado com conteúdo. Por quê? Porque eu vi que conteúdo, o influenciador fica rico. E pessoas em marketing que eu acho que são piores do que eu ficam ricas. E eu tô vendo um monte de gente ficar rico. E eu quero ficar rico. Eu quero ter mais cliente, eu quero ganhar mais dinheiro, isso e aquilo. E aí, ao invés do pensamento ser mais difícil primeiro, mais fácil depois, qual é o jeito mais fácil, mais rápido de eu ficar... ter esse sucesso ali que eu projetei no digital, no conteúdo. Aí a pessoa fica seguindo um monte de conta de pessoas X... Tipo, pessoas aleatórias que ela nunca viu, não sabe nem a história da pessoa. Mas no conteúdo a pessoa fala, novo hack para você viralizar seus vídeos no TikTok. Você vai fazer isso, usa esse áudio em alta, porque esse áudio vai impulsionar o seu vídeo. E aí pode até dar resultado. Tipo, pode até realmente você usar o áudio em alta e ter um puta resultado num vídeo viralizar. Só que ele viralizou só por causa do áudio. Então, assim, entendeu? As pessoas vieram mais por causa do áudio, porque foi entregue por causa desse áudio, do que pelo que você realmente gostaria que elas viessem. E aí, no final das contas, esse fácil, você olha e fala, nossa, é fácil. Ele se torna difícil depois, porque aí você fica com uma audiência cagada, você tá viciado em fazer coisa do jeito mais fácil, você não sabe como mudar. E ao mesmo tempo, você já gastou, às vezes, dinheiro, porque você pode ter investido em curso de gente para ensinar a viralizar, ou até os seus primeiros 10 mil seguidores, é isso que você vai fazer, os hacks, né? Tipo, mais fácil e tal. E aí você não consegue vender, você tá frustrado, aí você começa a se sentir mal com você. E ainda tem a pressão. Tipo, eu tenho aquelas pessoas ali, então eu vou ter que ser do jeito que elas querem. Eu vejo que muita gente acontece isso. Quando a pessoa percebe que fez merda no conteúdo, ela já tem ali 2 mil seguidores ou 10 mil seguidores, ela fala...
Mas e se eu mudar agora, essas pessoas vão parar de me seguir? Então ela ainda fica refém das pessoas que nem eram as certas para ela, para o negócio dela, para aquilo que ela realmente gostaria de falar, gostaria de fazer. E eu vejo hoje como paga bem você fazer o mais difícil primeiro, porque na minha história, com conteúdo, com o digital, com o empreendedorismo no geral, eu nunca fiz o mais fácil primeiro. E por isso eu também nunca fui a pessoa que deu um estourão. Eu nunca fui aquela que, caramba, eu tive um hype e por isso que eu cresci muito. Não, eu sempre fui constante. Então, eu sempre fui relevante, eu sempre tive essa credibilidade muito alta. Eu nunca fiz uma parada assim que, nossa, fosse muito longe daquilo que eu acredito. Eu já fiz dancinha no TikTok, eu já fiz uns videozinhos de colocar pra lá e pra cá em 2020, que eu tava entendendo a plataforma. Mas nunca eu fiz assim, falando, jeito fácil de virar, sabe? Eu nunca fui longe daquilo que eu acreditava. E isso fez com que, sim, 1 milhão de seguidores em 12 anos produzindo conteúdo. Tem gente que pode bater isso em 3, 4 meses. Mas, ao mesmo tempo, construir uma base, que nem você que está ouvindo aqui, que é uma base que vai me acompanhando ao longo do tempo. É uma base de pessoas que me conhecem, é uma base de pessoas que gostam de mim, que respeitam o meu trabalho, a minha família, aquilo que eu falo. E eu acho que isso é mais valioso do que ter 1 milhão de pessoas que gostaram do meu vídeo, mas que fala, ai, qual é aquela menina que faz aquele vídeo lá, sabe? Que você não tem o vínculo com a pessoa, você lembra do conteúdo, você seguiu até, mas você não sabe quem é a pessoa, a história dela, por que você gosta dela. Você não tem vontade de comprar ou aprender com ela. Você tem vontade de ver ali, porque é legalzinho. Então, eu acho que eu prefiro. E tudo bem, você tem que lidar com um monte de coisa no caminho. Mas hoje eu sei que eu vendo muito mais porque eu estava disposta a fazer isso. Então, hoje, nas médias de mercado, não são as médias da nossa empresa. Média de conversão, a média de... Quando vai na média, eu falo, gente, fizemos coisas erradas. O que foi feito errado? Ai, mas Bela, tá na média, tá ótimo. Aí eu, não tá ótimo. Não tá ótimo, porque o nosso padrão é outro. Nosso padrão é além da média. Porque a média faz desse jeito aqui, ó. Se a gente tá fazendo desse jeito, o problema é onde? O problema tá em dados, o problema tá em segmentação, o problema tá na cópia, Onde tá o problema? Entendeu? Tá na estrutura. O problema tá que isso daqui tá ultrapassado pro momento de mercado. O problema é que esse padrão que vocês usam, né? O padrão, sei lá, de um texto, o padrão de uma página, o padrão de uma aula, né? Uma aula para um lançamento. É um padrão que funciona, talvez, para um certo tipo de pessoa, mas não para o meu público. Porque eu tenho um vínculo, eles já me viram de muitos jeitos, falando de muitas formas. E aí eu tenho que trazer o meu jeito. Será que tá ultrapassado pro momento? Então, é encontrar isso. É não se satisfazer só com a média e falar, é isso, vamos na média, vamos na média. Pô, nunca me satisfiz em ser média em nada na minha vida. Na real, eu aprendi a aceitar ser média em coisas que não tem tanta importância assim. Por exemplo, cozinhar. Eu sou média. Pra baixo. Média baixa. Abaixo um pouco da média. E ali eu não falo, eu tenho que ser a melhor chefe do mundo. Não, mas eu tenho que ser boa o suficiente para poder fazer umas comidas para os meus filhos, poder fazer uma coisinha legal no final de semana caso eu queira, poder saber fazer, sabe, o básico ali. É isso. Então eu não vou me cobrar. Mas naquilo que é o meu trabalho, não aceito. Por exemplo, cantar. Eu amo cantar, mas eu não preciso ser a melhor cantora do mundo. Eu preciso ser o suficientemente ok para poder cantar, gostar daquilo que eu escuto, para ser agradável, não ser esganiçado do lado dos outros. E tá bom. Mas no meu trabalho, não. Em conteúdo, eu não posso ser média. Em ensinar, em ministrar uma aula, não pode ser média. As pessoas que assistem uma aula minha têm que olhar e falar, puta que pariu, nunca vi nada parecido. E isso vem muito do melhor jeito para vender mais é qual? É você olhar para quem vai comprar. Você não olha para aquilo que você vende. Você não olha para o que o mercado faz. Você olha para quem vai comprar. E eu acho que é muito isso. Quando a gente vai fazer as estratégias, mas o mercado faz desse jeito. Mas esse tipo é validado. Eu falo, tá, validado para quem? Porque o player tal fez desse jeito. Então, mas não é ele que compra. Quem que vai comprar? Como que essas pessoas me consomem? O que elas estão vendo? Que tipo de plataforma elas consomem, que tipo de criador. Porque no YouTube, que é uma plataforma que eu tô focando muito agora, no YouTube mesmo, você tem muitos tipos de criadores e muitos tipos de conteúdo. Você tem um conteúdo que é aula. Você pega aqui, ensina a aula e tal. Mas tem outro conteúdo que é no carro.
falando. E tem outro conteúdo que é deitado na cama, contando algum negócio. Tem um conteúdo que é vlog. Então, que tipo de conteúdo que as pessoas estão consumindo ali? Esse tipo de conteúdo, será que a gente consegue trazer? Será que faz sentido pra mim? Será que eu gosto desse tipo de conteúdo? Tem alguns que eu gosto, que a gente tá até vendo como viabilizar. No carro, eu acho muito maneiro. Quando a pessoa tá contando algo no carro, indo pra algum lugar. E seria muito bom pra mim, porque eu vou pra lugares de carro, pra otimizar até o tempo, trazer ensinamentos. E eu acho legal, eu gosto, parece que eu tô ali perto com a pessoa. Então eu falei, nossa, isso é muito maneiro, esse tipo de conteúdo. Tem alguns criadores que eu olho, que são empresários e tal, que dão aula. E eu amo desenhar em Flipchart, explicar as coisas em desenho. Putz, isso seria maneiro. Mas tem outros tipos que tem a edição e joga um monte de B-roll. Não é pra mim, entendeu? Não é a minha parada. Então, a partir do momento que eu entendo isso e vejo o que é confortável pra mim, eu começo a entender. E a pessoa do outro lado? Como será a melhor forma dela entender isso que eu tô falando? Se você tá desse outro lado desse episódio de podcast, qual que é a melhor forma de você entender o que eu tô falando? É com um monte de abertura, um monte de anúncio no meio, sou eu falando mais técnica e pausada e falando assim com a entonação? Ou será que é eu falando de boa? Será que é sentando de perna cruzada que me dá mais relax assim pra falar? Será que é um cenário X ou Y? Mas é pensando em você, não é pensando em mim só. Tem que ser pensando em você, porque quem consome é você. Quando eu vou pensar em um curso, qual é o melhor jeito de estruturar? Não pra mim. Qual é o melhor jeito de estruturar? Não para ser mais fácil gravar as aulas para mim. Qual é o melhor jeito de estruturar para a pessoa que vai consumir as aulas? Para que ela entenda, para que ela aplique, para que ela tenha resultado. Porque é isso que ela comprou, pô. E eu vejo que tem muita gente que é, gente, para otimizar, para eu poder gravar mais aulas, vamos fazer tudo desse jeito aqui. E aí você fala, putz, mas não é para você. Faz o mais difícil. Eu fiz o mais difícil nos cursos, que é fazer aulas muito fodas. Cada uma é, tipo, individual e desenha e tal, e tem um monte de coisa. E a edição é complicada em termos de... Pô, tem um monte de tela, tem a tela do iPad que vai mostrar, às vezes tem uma outra coisa que sobe na tela. Mas é para ser o mais fácil para a pessoa que está assistindo entender o geral. Eu tive um trabalhão para montar as aulas. Então, não foi aula, tipo, coloca o tema e acabou. Não, eu tive que escrever cada coisa que eu ia falar na aula, escrever um material complementar. Eu fiz questão de fazer tudo isso, foi muito mais difícil. Mas hoje em dia é muito mais fácil. Por quê? Porque todo mundo que entra ama. Porque eu tenho confiança de que todo mundo que vai entrar vai gostar, entendeu? Um evento presencial, uma consultoria, as coisas que a gente está montando, né? Os presenciais e essas consultorias, a gente está estruturando de uma forma que dá um trabalho do caramba. Metodologia, a entrega, os materiais, e como vai ser, e como gera nananã e tal. Mas eu sei que vai ser muito mais fácil na hora de entregar. Então, pensa dessa forma. Não faça o mais fácil primeiro. Faça aquilo que é o mais importante para a pessoa que vai consumir, para a pessoa que vai comprar. Põe o teu olho nela. E aí você testa coisas com sua audiência. Não fica olhando para o lado só o que os outros fazem. Testa. Quando você validar, quando você olhar e falar, isso daqui dá certo. Aí você replica o que deu certo porque você criou aquilo. Tem perfis de pessoas. Tem pessoas que vão falar, cara, mas eu não sou bom de criar nada. Aí é mais fácil você pegar algo que alguém já fez e validou e replicar aquilo e bora. Só que, mesmo assim, tem um monte de coisa que já criaram e é validado. Tenta pegar aquela que é mais a ver com você ou mais a ver com o seu público. Com a outra pessoa do outro lado. Não tenta enfiar a goela abaixo uma parada que não faz sentido, entendeu? Só porque ia ser mais fácil para você. Então, quando eu penso em venda, eu sempre penso nisso, assim. A grande dificuldade das pessoas de conseguirem realmente olhar para o cliente, né? A pessoa que está do outro lado. E pensarem só em si mesmos, na facilidade que aquilo vai gerar para ela. E acabam tendo o resultado da média, o que vai acabar te tirando do jogo. Porque é muito difícil você conseguir competir quando alguém tem muito mais dinheiro, mais pessoas, mais recursos. Então, essa é uma linha de pensamento que tá em tudo que eu faço, sabe? Então, eu vejo que faz muito resultado, assim, dá muito resultado. Então, eu queria trazer isso para você. No comercial, por exemplo, quando eu falo para os meninos que a gente tá montando o time comercial, né? A gente estamos indo, estamos com 3 pessoas e vamos indo. Até esse comercial ter, sei lá, 100 pessoas. A gente tá indo uma pessoa de cada vez. Mas eu fiquei sentada ali, fazendo treinamento o dia todo, falando, eu sei que vocês têm
o formato de como vocês vendem, as etapas de como vocês vendem de outros lugares, de outras experiências. Aqui não é assim. Meu público não é assim. Meu público não gosta quando você vai falar algo técnico, chegar e falar: oi, deixa eu te mostrar a oportunidade do Creators pra você. Não funciona. Porque eu não sou assim. Então você vai mandar: e aí, tudo bom? Aqui é o Will, sou da equipe da Bela. Como que eu posso te ajudar? Cara, qual que é o teu negócio? Vamos ver o que é melhor pra você. Eu falei: não fica fissurado que você tá vendendo o curso. Você tá vendendo a solução para o problema que a pessoa tem. Pode ser o curso, mas pode ser outra coisa. A gente tem outros cursos, a gente tem formação presencial, a gente tem a consultoria. Você só vai saber o que é a melhor coisa para esse cliente se você perguntar para ele. E sim, essa jornada é mais longa de venda, mas você garante que você está entregando a solução que essa pessoa precisa. E isso vale mais, porque por mais que dê mais trabalho, você vai ter uma conversão maior, porque você vai estar entregando realmente o que a pessoa precisa e não o que você acha que ela precisa ou o que você quer vender. Você vai estar entregando o que é melhor. Eu falei, nem sempre o que ela precisa é o que a gente tem de mais caro. Não empurra nada que a pessoa não precise. Entrega, se ela precisa de um produto barato nosso, entrega esse, sabe? Não é nem caro e barato, né, gente? Mas com valor mais baixo. Porque às vezes, não, vamos colocar o valor mais alto. Não, a gente vai entregar o que a pessoa precisa. Por quê? Porque se ela entender que a gente é genuíno em ajudar ela, porque a empresa nasceu disso. Não nasceu para botar dinheiro no meu bolso. Isso é consequência, botar dinheiro no bolso de todos nós. Ela nasceu para ajudar as pessoas de um jeito prático. Ela nasceu para ensinar os jovens de um jeito realmente que funciona, com alguém que realmente se preocupa e entende da parada. E não para só fazer um monte de grana e mostrar para você que eu tenho uma Porsche. Não é isso, sabe? Não é por isso que a gente criou, então não é. Então tudo que a gente faz tem que estar ligado com isso. Eu falei, e não é assim, chegar: oi, tudo bom? Vou te apresentar o Creators, blá, blá, blá. Não é isso. Pergunta pra pessoa. Em cima do que ela falar, ajuda ela naquilo que ela precisa. Dane-se quantas horas o curso tem. A menos que a pessoa pergunte quantas horas o curso tem. Ajuda ela a ver se realmente é pra ela. E se não for, gente, não venda. Por quê? Porque o mais difícil agora vai ser o mais fácil. Porque quem comprar algo e realmente se sentir respeitado durante todo o processo de venda, se sentir acolhido, e essa pessoa comprar e for o melhor para ela, e ela tiver o resultado, ela não comprar na pressão, no medo, tiver o resultado, essa pessoa vai indicar a gente para outras. Porque isso é muito raro no mercado. Muito raro no mercado você ter pessoas que vendem e respeitam o outro, ao invés de só olhar para a comissão que vai ganhar. E esses caras aqui, cara, eles olham pro outro. E isso faz com que a comissão seja ainda maior. Entendeu? O montante. Porque tem mais conversão. Porque enquanto a maioria, mas a taxa de conversão é isso, é 5%. Cara, a gente aqui, fazendo ligações, a gente converteu 50% das ligações. Isso é melhor ou pior? É muito melhor. Então parece mais trabalhoso, mas no final, na linha final, você acaba tendo mais resultado. Então, queria trazer para você isso e essa reflexão. E te perguntar também o que você acha sobre isso. E se você caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo no Isabela Mate Podcast. Fica por aqui. Se você quiser receber quando sair episódios novos, que sai toda segunda e quarta, é só você ir no podcast, não nessa página, mas quando tem todos os episódios, vai lá pra cima. Aí você aperta seguir, e aí vai ficar seguindo. E embaixo tem um ranking com umas estrelinhas. Se você puder clicar lá e dar 5 estrelinhas, isso ajuda muito a ranquear melhor o podcast. Mas o que mais ajuda é compartilhar com outras pessoas. Então, putz, meu coração vai ficar cheio de alegria se você puder compartilhar nos seus stories ou em grupo de WhatsApp ou com amigos, amigas, para que mais gente conheça. Porque o jeito mais legal de crescer e o que eu conheço, que é mais verdadeiro, é quando eu te ajudo e isso faz sentido para você e você quer que outras pessoas vejam também, né? E, enfim, eu confio muito em vocês, acredito muito no nosso poder como grupo. Então, espero de coração que te ajude. E é isso. E se você quiser aprender com a gente no Imatize, a gente tem várias soluções, tá? Vou deixar aqui embaixo, inclusive, link para você poder entrar em contato, ver nossas soluções, falar com a gente, para te ajudar e ajudar o seu negócio a escalar, a ter mais resultado através do digital. Através de várias ferramentas, técnicas e estratégias dentro do digital. Uma delas é estratégia de conteúdo, mas tem também oferta, enfim, esteira de produtos, tráfego, tem várias coisas que a gente aborda em níveis diferentes. Então, tem uma que é de curso gravado, tem outra que vai ser num evento presencial do dia inteiro, tem outra que é numa consultoria mais individual pro teu negócio. Então, vem com a gente te ajuda, tá? Beijo muito grande e te encontro no próximo episódio. Tchau!